quando eu falo sobre o processo, essa segunda parte da mensagem, o tema é para chegar no final do processo, só com a graça de Deus. Para chegar ao final do processo, só com a graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós não iremos completar o processo. Como nós começamos semana passada, Deus, no início de tudo, Ele queria o quê? Um povo separado. Ele fez uma paisagem. Como eu tenho que dizer que Deus fez uma paisagem. E nessa paisagem, Ele é só modificando, pintando. E cada dia que passa, Deus vai pintando essa paisagem. E nós fazemos parte desta grande paisagem. Desse grande quadro de Deus. Onde Ele olha a uma todas as coisas que acontecem. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Meu Deus, eis-me aqui mais uma vez, descendo a casa do oleiro e pedindo a Ti que use os meus lábios, o meu coração, a minha vida, para falar, meu Deus, coisas inerentes do Teu reino para o Teu povo, Senhor. Use os meus lábios, use o meu coração, que eu possa ser um canal de bênçãos. E que encontre a Tua palavra, meu Deus, um campo fértil, para que possa gerar frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome. E que todos digam amém. Amém. Não há nada que agrade mais a Deus do que um coração que anda no seu caminho. Não há nada que agrada mais a Deus do que um coração que anda no seu caminho. Quando nós falamos sobre Efésios capítulo 3 em diante, nós estamos falando sobre o que? Sobre o corpo. Nós estamos falando que Jesus Cristo é o cabeça deste corpo. Vai ter que as crianças vão. Vai ter criança? Pode deixar a criança aqui? Pode ir, eu levo. Leva? Então, antes da mensagem, crianças, antes que vocês se matem, venham na frente, por favor. Bora, criança, aqui na frente. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, toma essas crianças nas tuas mãos, que delas é o reino dos céus. Que elas possam, meu Deus, aprender contigo a andar e saber que elas fazem parte desse grande corpo que se chama a Igreja do Senhor, no qual tu és o cabeça, Pai. Toma também a professora, capacitar cada vez mais com amor, com graça, com temperança, e em nome de Jesus Cristo, abençoa para a glória do teu nome. Tchau, crianças. Voltando aqui, gente. Quando Deus ele faz essa paisagem, esse quadro, Ele olha para mim, que Ele olha para você. E o mais importante de tudo, ei, olha, presta atenção. O mais importante de tudo é que eu e você fazemos parte dessa paisagem, ou deste processo. Não existe eu não faço. Não existe eu fui colocado de lado. Não. Deus, Ele conta comigo e Ele conta contigo. Só que, nessa caminhada desse processo, desse desenho de Deus, nós passaremos por obstáculos, passaremos por lutas, passaremos por dificuldades, passaremos por tempestades, e muitas vezes passaremos por tempestades que não fomos nós que entramos, ou melhor, não foi Deus que colocou, foi nós que entramos nessa tempestade, porque nós muitas vezes somos desobedientes a Deus. Muitas vezes nós colocamos a mão onde não deve, muitas vezes nós fazemos aquilo que não deve. Embora façamos parte do corpo, e eu vou fazer sempre essa analogia do corpo e da nossa vida e do processo de Deus, esse projeto de Deus.
Quantas pessoas sabem que não podem comer gordura e comem? É verdade. Quantas pessoas sabem que não podem comer muitas outras coisas e comem? Foi Deus que fez com que essas pessoas ficassem enfermas, ou foram elas que entraram no meio da tempestade? Poxa, Deus, estou doente. Mas foi Deus que colocou a doença ou você que procurou a doença? Isso é no meio físico. Agora vamos entender no meio espiritual. Será que existe doença que nós procuramos no meio espiritual? Sim. Primeira delas, quando nós somos desobedientes a Deus. Deus te manda, vai por aqui. Não, por aí não. Vou por aqui. Ou quando nós botamos a mão onde Deus não mandou colocar a mão. E os problemas vêm para as nossas vidas. Hoje, nós não podemos esquecer que há caminhos que para mim e para você parece ser bom, parece ser maravilhoso, parece ser que nem Ló. Ló não, que nem Ló. O que Ló fez? Quando ele sai se afasta de Abraão, Abraão chama seu sobrinho e fala assim: procura, para onde tu vai? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O que Ló faz? Nossa, tudo verdinho, tudo lindo, tudo belo. Eu vou por aqui. Há caminhos que aos nossos olhos parecem que são caminhos do bem, mas são caminhos do morte. Muitas vezes nós pensamos que só porque foi apresentado para mim e para você um trabalho maravilhoso que vai nos render uma fortuna, é de Deus. E muitas vezes Deus está falando para mim assim: não, fica nesse teu trabalho aí, onde você tem paz, você tem alegria, você consegue ir ao culto, você consegue controlar as suas finanças, você consegue viver tranquilamente. Aí nós largamos aquilo e vamos para um caminho que aparentemente os nossos olhos é um caminho de vida. Mas é um caminho que nós não conseguimos ir nos cultos, é um caminho que nós não conseguimos dar assistência à nossa casa, é um caminho que nos afasta de Deus. Aí a pergunta é: foi Deus que colocou isso perante você? Então, queridos, abramos nossas Bíblias em Provérbios 14, 12. Eu vou precisar muito daí, que seja rápido também. Provérbios 14, 12. Ele vai dizer isso. O coração é a parte do corpo humano. Provérbios 14, 12. De cabeça. Há um caminho, amém? Amém. E o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. Quando Deus fala assim: tudo que nós temos que guardar, guarda o quê? Guarda o quê? Guarda. Por que Deus nós temos que guardar o nosso coração? Porque dele são as virtudes do bem e do mal. E o nosso coração é onde está a nossa paz, a nossa alegria, as nossas preocupações. Mas quem é capaz de compreender o nosso coração? Provérbios 4, 23 vai dizer isso: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando nós, semana passada, estamos falando do corpo de Cristo, e agora eu estou mais de forma particular falando do corpo, nosso corpo,
Nós somos o coração da igreja. Você é o coração da igreja. Cada um de nós somos o coração da igreja. O teu coração, aonde está o teu coração? Está nas coisas do Senhor ou nas coisas deste mundo? Onde está o nosso coração? Eu falei semana passada que a célula, eu tenho que gerar líderes. Os levitas têm que gerar o quê? Levitas. E assim sucessivamente. Porque é mais fácil para ele trabalhar com quem? Com os levitas. Eu não posso chegar aqui e gerar senhoras. Consigo? Não. Porque quando chega uma senhora na igreja, quem tem que ser mais próximo para aquela senhora? Quem? Uma senhora. Não é verdade? Se chega uma jovem toda elegante, toda bonita, que nem a Débora ali, tem lógica. Eu posso ir lá conversar. Quem deve chegar perto da Débora quando ela entra ali? Mara, outra jovem, bonita, elegante, linda. Então, onde eu quero chegar? A célula, ela vai gerando a célula tal qual ela. Igual, tal como. Eu não posso gerar a Débora, mas eu posso gerar o Paulo, Adilson, Paulo, eu posso gerar Ananias, eu posso gerar todos os outros. Eu posso ensinar a todos os outros. Mas gerar, quem vai gerar é aquilo que o Tiago me fala, o discipulado 1 a 1. É aquela pessoa que está ali, discipulando. É aquela pessoa que vai falar do amor de Cristo. É aquela pessoa que vai abraçar. É aquela pessoa que vai estar próximo. Aí quando eu falo, onde está o teu coração? O meu coração está onde? Em ganhar o meu próximo? Amar o meu próximo? Mas tem o que eu tenho que saber que o meu próximo é minha célula. Aquele que parece comigo. Que eu tenho acesso. Que eu vou ter acesso. Posso ter glória a Deus, gente? É difícil entender isso. O problema de todas as nossas vidas, em muitos lugares, é isso. Que nós estamos esperando, nós transformamos o id por 20. E não é isso. Nós julgamos, nós fazemos milhões de coisas. Enquanto Cristo está falando, id. Aí nós colocamos sempre doutrinas humanas. Não pode fazer isso. Você não pode pregar de sorte, isso aqui. Você não pode pregar se tiver cabelo ataviado, coisa desse tipo. Acima de tudo, guarda o seu coração. Provérbios 20, verso 9. Provérbios 20, verso 9, vai dizer assim. Pode olhar para o filho de cabeça. Todo mundo dor de cabeça assim. Isso não vai dar. Bota no digito, senão você vai ficar todo mundo caindo aqui, direto para o oftalmologista. Vai ficar orando para os olhos de todo mundo. Quem pode dizer, purifique o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem pode dizer? Provérbio 23, 12. Vou mudar a época antiga. Isso, olha essa voz de palmas, gente, pro senhor. Nossa, que lindo, hein? Aplica, vou ler junto, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Aplica teu coração a instrução, os teus ouvidos as palavras de conhecimento. Então, quando eu encho o meu coração com as coisas de Deus, conheçamos e prossigamos em entender e compreender o reino dos céus, as coisas começam a mudar. Esse ano é o ano da gratidão. Independente da tua situação, seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo pão de cada dia.
Seja grato a Deus pelas palavras de transformação. Seja grato a Deus até mesmo pelas dificuldades. Provérbios 6, 21. Provérbios 6, 21 vai dizer assim: seis, 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e peituras ao teu pescoço. Ele está falando conhecimento. Então, gente, nós temos nessa caminhada com Deus, guardar, foi expulso, não acredito. Não, isso aí eu estou com muita dor de cabeça. Guarda o teu coração. Toda caminhada, ou tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos, gente, nós pensamos que vai ser lindo e maravilhoso. Sim, o final do quadro é lindo, é maravilhoso. Mas só na jornada desse quadro que Deus fez, tivemos muitas lutas, muitos obstáculos, muitas mortes, muitas tristezas, muitas lágrimas. Imagine Deus fazendo o homem e a mulher. Colocou no jardim do Éden. A primeira coisa que Deus faz, Ele fala assim, Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, onde tu estás? Aí Adão chega e fala assim, ó Senhor, a mulher que tu me deste, ela fez eu pecar. E aí começa o quê? O obstáculo. Começa o quê? A luta. Começa o quê? A dificuldade. Algo que eu entendo. Toda a história da minha vida e da sua vida haverão obstáculos. Haverão lutas. Haverão dificuldades. Mas por que tudo isso tem que acontecer? Para nos moldar. Para gerar em nós um caráter de Cristo, um caráter de homens e mulheres capacitados. Não existe vitórias sem luta. E aquilo que não houve luta, não há valor. Você não valoriza. Você só valoriza aquilo que você suou, aquilo que você lutou, aquilo que você batalhou para conquistar. Porque tudo que é dado de graça, fácil, você não valoriza. Só que Jesus, Ele nos deu a graça, mas não nos deu de graça. Entenderam a diferença? Jesus nos deu a graça, mas Ele não nos deu de graça, porque Ele teve que morrer na cruz do Calvário. Ele teve que ter chicotados por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso mau coração. Ele passou na cruz e teve que morrer por mim e por você, para aquele quadro, aquela paisagem de Deus, nós pudéssemos estar inclusos. Porque outrora nós não estávamos inclusos nessa paisagem, mas agora nós estamos. O maior perigo, muitas vezes, de andar no caminho, o maior perigo de muitas vezes nós andarmos nesse caminho da salvação, preste bem atenção no que eu vou falar agora. O maior perigo de nós andarmos no caminho dessa salvação em Cristo Jesus, vou repetir de novo, o maior perigo para nós andarmos no caminho da salvação de Cristo, o maior perigo é um. Sabe qual é? Pode olhar para o teu irmão. Será que ele sabe? Deus disse, você sabe qual é, meu irmão? Qual é o maior perigo? Vou dizer agora. É querer andar sozinho, sem receber a instrução de Deus. O maior perigo nosso é querermos andar sozinhos. Ninguém consegue andar sozinho nessa terra. Ninguém consegue se proteger sozinho. Por isso devemos amar uns aos outros. Por isso tem que ter um
nos cobrindo em oração, pronto para nos receber nas mãos. Por isso, que quando Cristo, ele ia morrer, ele fala o quê? Não vos deixareis? Não vos deixarei? Mas, gente, não vos deixarei sós, mas descerás o Espírito Santo, que é o Consolador, que há de estar convosco até a consumação dos séculos. Então, o nosso maior perigo é nós acharmos que nós não precisamos de comunhão, nós não precisamos dos nossos irmãos, nós podemos ficar Cristo em casa. É o maior encontro satânico, é o Cristo em casa. Porque o Cristo em casa você não tem que dar satisfação para ninguém. O Cristo em casa você, te liga a hora que você quiser. O Cristo em casa você não tem que estar para evangelizar. É só você estar bebendo água. Ou seja, você é um mero poço. E o poço, quando as águas são paradas, acontece o quê? Começa a ficar verde. E começa a ficar o quê? Com cheiro ruim. E assim, a gente pensa que nós estamos bem, que o nosso coração está cheio de Deus, negativo. Como nós estamos alimentando o nosso coração? Com quais ensinamentos? Quer ver uma coisa simples? Esses dias eu estava em casa, foi essa semana. Eu parei e fiquei falando, gente, se você deixar, você fica 24 horas de frente ao quê? Nem é mais televisão. Se você deixar, você fica 24 horas em frente do celular. Aí a pergunta é que eu faço: 24 horas em frente do celular, lendo a palavra? É vendo historinhas. É isso? Você fica 24 horas vendo historinhas. E que historinha é? Historinha cristã? Quase sempre não. Historinha que espreme, mas fica ali. Não é verdade, gente? Antes era televisão. Agora não. Agora o inimigo é tão sujo que ele botou. Ele botou aquele negócio que você fica. Você vai para o banheiro, você vai. Tudo está com o celular na mão. Aí faço uma pergunta aos irmãos: quem está lendo o plano bíblico anual? Alguém está lendo o plano bíblico anual? Lá no celular também tem um plano bíblico anual. E você, se você quiser ler, você pode ouvir. Já está em Jó. Já está em Jó. Aqui quer saber? Já está em Jó. Não se botou o plano, mas já está em Jó. Então, queridos, o que você tem colocado no teu coração? O corpo de Cristo somos nós. Cristo é a cabeça. O problema todo é que Cristo está falando assim: vamos para cá. E muitos são tetraplégicos espiritualmente. Está rindo, Mara? É verdade. Muitos são tetraplégicos. Por quê? Cristo falou assim: vamos para cá. A cabeça vai assim. E o corpo? Então, Cristo vai assim para lá. Aí o corpo. Está que nem eu quero jogar futebol. Hoje em dia não tem mais como jogar futebol. Cara, a pessoa joga a bola para mim, a cabeça vai, se a perna for, eu caio. Gente, a coisa é séria. O inimigo não está brincando, ele não brinca de ser inimigo. O inimigo não tira férias. O inimigo não interrompe a guerra. Nós interrompemos orações, nós interrompemos cultos. Gente, o inimigo não brinca de ser inimigo. Enquanto você está ali, o inimigo está lá te guiando, arrumando meios para te destruir, meios para acabar a tua paz, a tua alegria, teu casamento. Só que nós muitas vezes estamos olhando só para o nosso umbigo. Nós muitas vezes estamos olhando só para o nosso lado físico, esquecendo do nosso lado espiritual, do nosso corpo espiritual.
Algumas coisas que são interessantes para a nossa caminhada com Deus, nesse processo. A preparação deste corpo que Deus faz é receber as instruções corretas, ouvir o conselho, aceitar instruções, para aprendermos a sermos mais sábios, conhecedores. Provérbios 19, 20, ele vai falar sobre isso. Vamos ler juntos, gente? Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Coisa linda e maravilhosa, não é isso? Todo corpo, ele precisa de uma roupa, né? Quando Adão ele peca, qual a primeira coisa que Deus faz para Adão? Quem deu Gênesis sabe. Ele mata e veste. É a primeira morte. Mata e veste Adão. Então, ele coloca uma roupagem em Adão. Então, todo corpo precisa de uma roupa. Todo corpo precisa de um alimento, bebida, e todo corpo precisa de cuidados. Seja o nosso corpo físico, seja o nosso corpo espiritual. Eles precisam disso. A pergunta que nós fazemos para nós mesmos: quem nós estamos alimentando mais? Nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual? Bom, legal. Hoje você comeu o quê? Precisa dizer, gente, eu sei que alguns comeram cachorro-quente, pizza, churrasco, milhões de coisas. Hoje não comeram mais nada. Mas isso é no corpo físico. E no corpo espiritual, o que você tem comido? O teu espírito. O que você tem preenchido o teu espírito? Tem adorado a Deus? Tem lido a palavra? Tem enchido o teu coração com a glória, com a graça de Deus? Qual é o leão que está sendo mais forte na sua vida? Só que nós alimentamos, nós nos preocupamos atualmente nós nos preocupamos mais com o nosso corpo físico, que tem uma duração de validade de poucos anos, alguns por 70, 80, 90, do que o corpo espiritual, que é eterno. Nós valorizamos mais o temporal do que a eternidade. Paulo, quando ele olha, ele está preso, e ele olha para aquele soldado que estava lá guardando ele, ele começa a ver aquele soldado com toda aquela roupagem protegendo o quê? Seu corpo físico. Aí todos nós falamos capacete, cinto, couraça, espada, escudo. Nós falamos sobre tudo isso. Mas tudo aquilo que Paulo estava vendo era o quê? Era a proteção física. E ele começa a fazer analogia daquelas proteções com a proteção espiritual. É o que nós precisamos. Não somente no físico, mas no espiritual. Nós estamos no meio de uma guerra, senhores. É tempo de gratidão? É. É tempo de vitória? É. Mas é tempo de constante luta. Está pensando que o inimigo, ele está na hora de nós deixarmos, como Pedro diz, sermos crianças. Glória a Deus. Alguns sinais que nós estamos nos perdendo nessa caminhada. Eu vou falar alguns sinais que você vai poder dizer se você se enquadra nesses sinais ou não. Primeiro, o tempo de oração já não é mais prioridade. Não tem mais prioridade.
prioridade para orar. Não existe hora para mim orar. Tem prioridade. O tempo de congregar, se eu não é mais prioridade, não tem mais prioridade de querer vir para a igreja. Eu venho o dia que quiser. Pedir conselhos aos seus líderes, aos anciões, já não é mais prioridade na minha vida. Não vir congregar já não me deixa mais alegre, já não me faz diferente. Não ser a luz do mundo, sol da terra, já não é mais o meu anseio, o meu desejo. Quando a palavra nos diz que nós somos sal da terra, quer dizer que a nossa vida, quando nós pregamos, estamos com outras vidas, tem que gerar nelas a necessidade, o anseio, o desejo de buscar a Cristo. Eu tenho necessidade de buscar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Assistir a programas que não edificam não é tão ruim, mas não é tão ruim assim. Pegar um dia todo uma série da Netflix não é tão ruim assim. Beber de vez em quando já não faz tão mal assim. Falar palavrões não é tão. Todo mundo fala. Uma mentirinha já não causa mais impressões ruins, porque nós somos agora religiosos. Falar mal dos outros virou um hábito. Acusar e julgar os outros, isso é normal. Não se preocupar em pagar as dívidas não faz tanto mal assim. Não ser testemunha do amor de Cristo não me faz mais diferença. E tudo isso é o que nós estamos fazendo hoje em dia. Marcos 8,34, por gentileza. Marcos 8,34, ele vai nos dar uma... Diz assim, Marcos 8,34. E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém... Mas aí, todo mundo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso sim é alimentar o lado espiritual. Hoje, Deus te chama para reviver coisas novas. E hoje, Deus te chama para esvaziar-se de si mesmo e seguir a pessoa de Cristo. Ei, preste atenção. Hoje, a salvação bate mais uma vez na porta do teu coração. Hoje, a salvação é graça. E graça é justamente aquilo que nós não temos direito, mas Deus nos deu de graça. Graça é uma lição de amor que Deus nos dá. Esquecendo os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências, o nosso achismo. E por amor a Cristo, Ele nos coloca incorporados, unificados no seu corpo. De graça, Ele nos derrama sobre nós o seu amor. E para findar, queridos, essas duas mensagens de ontem, de semana passada e de hoje, que é o complemento, então eu queria que se você gravar isso no seu coração, eu fico feliz. Que o maior perigo nessa caminhada no corpo de Cristo, o maior perigo que o cristão tem,
responder essa pergunta, eu já fico feliz. Então, o maior perigo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é querer andar sozinho. Pastor, qual é o perigo do reino de Deus? Eu queria andar sozinho. Pastor, qual é o perigo, qual é o maior perigo dessa caminhada de Cristo? Eu queria andar sozinho. Eu achar que sei muito, que sou muito, e não sei nada e não sou nada. Eu preciso de alguém ao meu lado. Eu preciso discipular alguém. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso caminhar com alguém. E não esquecendo que Jesus Cristo, quando Ele ia embora, Ele não nos deixou sós. Deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então nós fazemos parte, não somente de uma grande família, como nós falamos todos os dias. Nós fazemos parte desta grande família que irá morar nos céus, no qual Jesus Cristo é o cabeça. E nós, independente, estamos aqui, ali ou acolá, completamos esse grande corpo. Guarde bem isso nos vossos corações. Quem eu estou alimentando? Meu espírito ou o meu corpo? Com quem estou gastando tempo, morada? E em nome de Jesus Cristo, você não é um apêndice, uma parte fora do corpo. Não. Por mais que queiram jogar você fora, dizer que você não é nada, que você não presta, que você é a pior pessoa do mundo. Sim. Mas o sangue de Jesus Cristo mudou a minha história. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo mudou a tua história. Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastorzinho, pastorzinho. Bota a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus do Pai, em nome de Jesus Cristo. Aí está o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome, Senhor. O povo que busca a tua presença. O povo que busca a tua paz. Nesta noite, ó Deus, queremos ser para ti, Pai. Somos dependentes de ti. Se há em nós alguma coisa, meu Deus, que não te glorifica, nós colocamos por terra nessa noite. Se há em nós alguma coisa, meu Deus, que não te agrada, nós te pedimos perdão nesta noite. Mas nós fazemos isso contigo de novo, Deus. Uma aliança. Meu Deus, Ramanaras, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a te servir. Ajuda-nos, meu Deus, a buscar as almas que estão perdidas neste mundo. Ajuda-nos, ó meu Pai, a sermos instrumentos de bênçãos na tua casa. É onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te bendizemos no nome santo de Jesus Cristo. Uma salva de palmas, Senhor, queridos. Um abraço àquela pessoa que está ao teu lado. Fala assim: Deus falou contigo. Ele falou comigo. Temos a presença do nosso pastor, presidente Bastos e sua esposa. Que lindo. Podemos sentar rapidamente, estamos terminando o culto. Volta lá, senta aí um pouquinho. Amém, amém, rapidamente, gente. Podemos sentar. Pastor.